Bem, então, dando sequência aí às explicações sobre as redes neurais artificiais, seus modelos matemáticos e os seus algoritmos de treinamento, né, que são utilizados para fazer a rede neural aprender a partir dos exemplos numéricos que são fornecidos a ela. Esses dados eles representam a dinâmica de um sistema. As redes múltiplas camadas elas deram um passo adiante na proposta das redes neurais artificiais, porque elas conseguiram modelar problemas mais complexos, não só em função da sua maior quantidade de camadas, mas também com relação ao uso de certas funções logarítmicas, funções não lineares, como sendo a base dos neurônios artificiais para essas redes. Mas esse tipo de rede ele precisava de um algoritmo de aprendizado, né? E a gente vai tentar entender aqui agora como é que esse processo se deu e como isso se conecta com a estrutura de uma rede neural que, diferente da rede Adaline e da rede Perceptron, tem mais de uma camada de neurônios processadores de sinal. Então, na representação esquemática que eu trago aí, né, primeiro explicar essa questão dos nomes que historicamente foram dados a essas redes de múltiplas camadas, né? Ela já foi chamada de M-Adaline, que seria múltipla Adaline. Então, seria uma rede Adaline conectada com uma outra rede Adaline. Ou também alguns teóricos da área de inteligência artificial chamaram de Perceptron multicamadas, ou seja, um funcionamento parecido com a rede Perceptron, com um comportamento, só que com a topologia onde você tem mais de uma camada processadora de sinal. Então são dois nomes diferentes, mas eles representam a mesma coisa. Ao longo da história da inteligência artificial, esses parâmetros, esses padrões, eles foram se estabelecendo e sendo utilizados em termos de convenções. Ou seja, os pesquisadores começam a atender uma determinada característica e se igualar até para efeitos de comparação, né? Utilizar os mesmos termos, os mesmos padrões, as mesmas unidades de mensurar o quão bem cada rede neural artificial atuou. E essa questão de rede neural com duas camadas processadoras de sinal é porque a gente considera que as entradas x1, x2 até xn da rede neural artificial seriam ali neurônios de entrada. A característica desses neurônios é que eles são simplesmente passadores de sinal. A função deles é pegar os dados que vêm das variáveis de entrada e propagar eles para os neurônios da camada oculta. Essa chamada camada oculta é também chamada de camada intermediária em algumas referências bibliográficas, e ela fica entre a camada de entrada e a camada de saída. A camada de saída a gente já entendeu através do funcionamento da rede Adaline, como que ela pode estar conectada e como ela pode ter mais de um neurônio na camada de saída. Em questão da quantidade de variáveis e o número de neurônios em cada uma das camadas, quando se trata das camadas de entrada e saída, nós já vemos que tem a ver com o número de entradas e saídas do sistema que está sendo modelado. Que eu tenho os dados disponíveis para essas variáveis. Já a quantidade de neurônios da camada oculta, ela não segue nenhum tipo de formalismo matemático, né? A ideia é que você teste a quantidade de neurônios na camada oculta até atender a sua demanda de ajuste para uma curva representada pelos dados do sistema. Então a topologia essencialmente é essa que está aí, a forma de conectar essa rede neural é essa que está apresentada aí. Então nós temos os neurônios com sinais sempre propagando da esquerda para a direita diretamente. Cada sinal é conectado na entrada do próximo neurônio, de todos os neurônios da próxima camada. Então tem x1 sendo conectado aos dois neurônios da camada oculta, que está estabelecido aí, x2 fazendo a mesma coisa, até xn fazendo a mesma coisa. E quem são os sinais de entrada dos neurônios da camada de saída? São os sinais de saída dos neurônios da camada oculta. Então é como se eu passasse a ter ali duas variáveis intermediárias, que são as saídas dos neurônios da camada oculta, entrando nos neurônios da camada de saída. Você vê que cada neurônio é composto por junção somadora, pesos e bias, função de ativação e as conexões de sinais entrando neles e as suas respectivas saídas. As saídas de neurônios da camada de saída, logicamente, são as saídas y1 até yn, dependendo do número de variáveis do sistema.
E aí, para a gente entender um pouco dessa questão do histórico dessas redes neurais multicamadas e da relação que elas têm com o seu algoritmo de treinamento, a gente tem que recapitular a questão da limitação das redes neurais artificiais que foram evidenciadas a partir do trabalho de Marvin Minsky e Simon Papert em 1969, no qual eles questionavam a capacidade do perceptron em reproduzir o comportamento da porta lógica ou exclusivo. Esse tipo de desempenho ruim que o perceptron teve para modelar esse comportamento, né, não conseguiu modelar o comportamento, ele foi extrapolado para qualquer tipo de modelo de rede neural e durante um tempo o investimento nas pesquisas nessa área ele foi desaconselhado, né? Não foi realizado grandes investimentos e grandes publicações nesse sentido. Começou um período ali de trabalho silencioso, né, entre os pesquisadores dessa área. Surgiram outras topologias de redes neurais nesse período, que depois vieram a ser divulgadas na década de 80. Mas um trabalho muito relevante que surgiu ali no finalzinho da década de 70, 1979, do Paul Verbus, ele mostrava um mecanismo de ajuste de pesos, né, para uma estrutura em camadas, né, de duas camadas. Um critério de influência do erro na saída, norteando o ajuste de pesos em camadas intermediárias. Por que isso é uma coisa importante, né? Porque a rede neural artificial do tipo Adaline, por exemplo, da Perceptron, nós temos o padrão de saída desejado, no qual nós podemos comparar com a saída calculada e utilizar para fazer o ajuste dos pesos, nortear a regra de ajuste dos pesos, que é baseada no erro. Como nós não temos um padrão de exemplo para a saída desejada nos neurônios de camadas intermediárias, nós não temos como calcular esse erro na camada intermediária e, consequentemente, poder fazer o ajuste dos pesos dos neurônios dessa camada, da mesma forma que faríamos dos pesos dos neurônios da camada de saída ou de uma simples rede Adaline. Então, esse trabalho do Verbus ele foi utilizado como base no traballo do Hummerhout, Hinton e Williams em 1982 ou 1986, não me lembro bem. E eles ficaram conhecidos como os caras que propuseram um algoritmo de retropropagação do erro. É chamado de retropropagação do erro porque no processo de correção dos pesos ele utiliza o erro na saída da rede neural, lá na camada de saída, e retropropaga esse sinal, né, volta multiplicando ele pelos pesos das conexões que interligam camada oculta e camada de saída, para poder gerar um termo de erro que é utilizado como influência para a correção de pesos da camada oculta. Então, isso que está explicado nesse trecho aí. Então, historicamente, para a gente entender como é que é o processo de treinamento, essas informações são importantes. Então, para a gente compreender mais esse algoritmo de treinamento das redes múltiplas camadas, né, os neurônios da camada oculta, nós não temos valores de YT intermediários, né, valores desejados de YT. E aí o que se faz é calcular um termo de erro, delta zero, que é o de saída, e retropropagá-lo multiplicando pelos pesos que interligam a camada oculta e a camada de saída, dando origem a um termo de erro intermediário, que eu vou chamar de ΔI, que será utilizado para corrigir os pesos e bias da camada oculta. Então nós vimos lá na rede Adaline que, seguindo a regra delta de Widrow e Hoff, nós utilizávamos o erro e multiplicávamos ele pela derivada da função de ativação dos neurônios da rede Adaline, né? Que seria o equivalente à camada de saída da rede de múltiplas camadas que nós temos aqui. Então nós representamos esse passo exatamente igual, e quando nós encontramos esse termo de erro na saída, nós vamos utilizar ele como base para calcular um termo de erro intermediário. Então quais seriam os passos matemáticos para fazer essa retropropagação do erro e treinar uma rede neural de múltipla camada? O processo de retropropagação é tão somente pegar esse valor de erro, esse termo de erro calculado na saída, e voltar multiplicando ele pelos pesos das conexões. Então, se eu tenho um neurônio na camada de saída e ele tem, 3 pesos associados a ele, eu vou pegar esse termo de erro e multiplicar por cada um desses valores de erro.
ele vai gerar 3 sinais diferentes, que vão ter que ser somados para poder gerar o delta intermediário. Esse delta intermediário, IN, que eu chamei, ele é utilizado para calcular um delta I, que é utilizado para atualizar os pesos dos neurônios da camada oculta. Então a gente vai multiplicar isso de novo pela derivada da função de ativação, só que agora dos neurônios da camada oculta. Então eu calculei um termo de erro com base na derivada da função de ativação dos neurônios da camada de saída. Esse é o termo de erro da saída. Eu utilizo ele multiplicado pela derivada da função de ativação dos neurônios da camada oculta. E eu encontro um termo de erro que eu vou utilizar para atualização de peso dos neurônios da camada oculta. E para utilizar ele para correção de bias dos neurônios dessa camada oculta, é tão somente utilizar aquele delta, que é aquele valor de atualização para cada novo peso e também para o bias, né, consequentemente, que é em função da multiplicação sempre de quê? Taxa de aprendizagem, termo de erro e sinal de entrada. Então, para cada neurônio da camada intermediária, você tem chegando nele, por exemplo, duas variáveis de entrada, dois valores de variável de entrada, você vai multiplicar esse termo de erro pela taxa de aprendizado e multiplicar pelo sinal de entrada que está conectando aquele neurônio artificial. E dessa forma eu encontro como atualizar o peso dessa conexão da entrada com o neurônio da camada oculta. Sendo que para a conexão da saída da camada oculta aos neurônios da camada de saída, eu já fiz essa atualização seguindo o mesmo esquema lá da rede Adaline que nós vimos no último vídeo. Então a gente vê que o processo de atualização de pesos de redes neurais, redes alimentadas adiante, com aprendizado supervisionado, utilizando correção de erro para poder fazer a atualização, sempre tem relação com essa trinca, né? Taxa de aprendizagem, algum tipo de erro, ou um termo de erro que foi calculado, e um sinal de entrada, que no caso da camada de saída é a saída dos neurônios da camada oculta. Então essa receitinha de bolo ela sempre se mantém, e é isso que a gente utiliza. E essas derivadas das funções de ativação, elas não precisam ser calculadas a todo momento. Você, quando estabelece para um neurônio que ele vai ter uma função de ativação linear, ou logaritmo sigmoide, ou tangente hiperbólica, que são os tipos de funções de ativação que eu vou colocar um arquivinho separado lá no ambiente para vocês entenderem o que elas são. Um pouquinho diferente das funções limiar e lineares que nós vimos antes. Essa função, essa derivada da função, ela passa a ser uma informação. E essa informação ela vai ser computada computacionalmente por um algoritmo que vai ser programado. Então, depois de estabelecido esses cálculos aí, o algoritmo ele roda como se fosse uma estrutura de repetição, executando esses passos. E ele repete essas etapas em um processo iterativo, né, como todo algoritmo faz, até que ele possa atingir dois critérios de parada, que normalmente na área de redes neurais artificiais, o que é estabelecido é que você deseja que a rede neural atinja um erro tolerado, né, supondo que por um problema pertencente a um conjunto dos números reais, esse algoritmo de minimização de erro ele não vai encontrar um mínimo zero, né, de erro zero, mas um erro bem baixo que atinja a tolerância. Então o pessoal fala aí 0,1, 0,01 para a tolerância do erro, nos pacotes computacionais como MATLAB, Scilab e outros. E o número máximo de iterações, porque se essa rede neural ela não conseguir convergir para o erro zero, ela estagnar em algum ponto, isso tem relação com alguns parâmetros livres da rede que a gente precisa alterar, como o número de neurônios, função de ativação, alguns aspectos extra-rede neural que estão intrínsecos nos dados. Eventualmente uma rede ela não consegue atingir a convergência. E aí você vai ficar realizando iterações infinitamente, né? Isso não é possível. Então um dos critérios de parada é você estabelecer um número máximo de iterações desse algoritmo. E aí o que acontecer primeiro, o número máximo de iterações ou atingir a tolerância do erro na convergência, é o que faz com que esse treinamento pare. Depois de finalizado o treinamento, de novo o que nós temos como resultado é um modelo matemático que tem a ver com a topologia da rede multicamadas, que eu mostrei lá na primeira imagem,
e os valores de pesos e bias no final do treinamento, que são considerados pesos e bias ótimos ou ideais e que foram obtidos a partir de um processo iterativo, de um algoritmo de otimização, de minimização do erro ao longo das interações. Então, de posse desse modelo matemático treinado, você pode tentar validar a sua rede neural com dados não previstos durante o treinamento e ver qual foi a performance dela para a sua capacidade de generalização. Lembrando que a característica humana que as redes neurais emulam em máquina é a capacidade de generalizar e aprender a partir de exemplos, que é uma capacidade inerente aos seres vivos. Então, nos próximos trabalhos aí, a gente já vai começar a ver, próximos vídeos, a gente já vai começar a ver aplicações de redes neurais artificiais em controle e automação. E eu vou usar para isso especificamente um estudo de caso real, né, de pesquisa nos laboratórios do Instituto Federal Fluminense, para poder vocês entenderem quais são os aspectos práticos da implementação em se utilizar redes neurais artificiais para modelar o comportamento de sistemas dinâmicos e de sistemas reais, né? Que tem lá medidores, que tem instrumentos, tem variáveis associadas a grandezas físicas e o seu comportamento físico, né? Podendo ser percebido e detectado a partir de sensores e manipulado a partir de atuadores. Tá bom? Então até o próximo vídeo.